Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui nas plataformas digitais da Itatiaia, aqui no Itatiaia Agro, para a gente falar sobre o agro e agora também falar sobre previdência. Estou recebendo aqui o Dr. Abelardo Sapucaia, que é advogado especialista em direito previdenciário. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio de Minas. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui falando de direito previdenciário para vocês. Doutor, o produtor rural, assim como todos os trabalhadores, não tem aquele hábito, às vezes, de dar aquela olhada no olerite, né? Aquela verificada. Peraí, vou ver o que eu estou recebendo aqui da minha aposentadoria. E esse costume acabou fazendo com que tardiamente fosse descoberto um golpe bilionário. Primeira pergunta, que golpe é esse? Turma que está acompanhando do rural, está nos acompanhando agora. Que golpe, na prática, foi praticado para os aposentados contra os aposentados do INSS? O que acontece? Está sendo feito um desconto a título de associação, confederação, sindicatos, nas aposentadorias e pensões por morte, que a grande maioria deles não foi autorizada pelo titular do benefício. Uhum. E aí... Depois, aí o que eu expliquei aqui está correto, né? Aí a turma foi fazendo a inclusão de benefício, demorou um pouquinho para a turma perceber. Exatamente, isso começou em 2019, de acordo com as investigações da CGU, começou em 2019 e veio até agora em 2025, e são descontos ali que variam de 1,5% a 3% do valor do benefício e que muitas vezes a pessoa não percebe, só que isso acumulado ao longo do tempo, isso dá um valor considerável. E aí o que é o correto? É a pessoa conferir ali o seu extrato de pagamento da sua aposentadoria, da sua pensão, se tem algum desconto que ele não autorizou. E tem muita gente, a gente viu inclusive casos de produtores rurais e segurados especiais também, que é aquele trabalhador rural enquadrado numa categoria separada de beneficiários da Previdência, que tiveram esse desconto ilegal na aposentadoria. Ou seja, o trabalhador rural que está ali no dia a dia, trabalhou pra caramba, é beneficiário do INSS depois, né, das várias dificuldades, né, a gente já discute, daqui a pouquinho até vou aproveitar a presença aqui do Dr. Abelardo para falar mais um pouquinho sobre a aposentadoria rural. Mas aí a turma vai lá, batalha, trabalha sol a sol ali, tem uma aposentadoria especial, mas às vezes hoje tem gente optando também pela CLT, ou seja, já é confusa essa aposentadoria. Aí o cara consegue e é roubado, nem a mão armada, né? Na surdina, né? Exatamente, Fabiano, você falou bem. Os requisitos para a concessão da aposentadoria muitas vezes são ali conquistados a peso de um trabalho suado. Depois de aposentado, a pessoa ainda tem um desconto que ele não autorizou e que foi feito assim na surdina, que foi feito ali sem que tivesse nada que abonasse esse tipo de desconto. Inclusive a gente já viu aí no que já foi apurado que chegavam ali listas com centenas, milhares de autorizações fictícias de desconto todos os dias para o INSS processar e começar a fazer esse tipo de pagamento para essas associações. Estou brincando aqui com o doutor Abelardo antes da gente começar a gravar, que tem trabalho agora para muito tempo, né? Porque imagina você está ouvindo a gente agora, dá uma olhadinha no seu olerite, da sua aposentadoria, você é aposentado. Será que tem alguma coisa ali que você não autorizou, que você não pediu, você está doando ali um dinheiro que você não está nem sabendo? Se a pessoa verificou qualquer problema, doutor, qual que é o primeiro passo que a pessoa deve fazer? O primeiro passo é ela buscar um advogado especialista em direito previdenciário para poder explicar para ela o que ela tem direito. E aí o direito mais iminente ali que essa pessoa tem é que cesse esse desconto e depois, num segundo momento, buscar o ressarcimento desse valor que foi descontado ilegalmente. O governo tem falado agora de discutir formas de buscar o ressarcimento. O beneficiário aí do INSS deve esperar essa conduta do governo ou, de certa forma, já deve tomar uma providência inicial?
A primeira coisa que tem que tomar de providência é verificar se esse desconto está sendo feito de forma legal. Se ainda estiver sendo feito, é pedir para cancelar na hora. E aí pode contar com o auxílio de um advogado para isso. E em relação aos atrasados, tem que verificar qual que é o montante ali, desde quando, porque como começou em 2019, teve gente que começou a ter esse desconto ilegal em 2020, 21, 22, 23, então tem que ver o montante ali que foi descontado de forma ilegal, e se for algo que já compense uma ação imediata, já pode tomar esse tipo de providência, porque o governo disse que vai restituir, mas não disse quando, ele não tem ainda nem os números totais do que foi feito de desconto ilegal nesse período todo ainda, estima-se aí um valor em torno de 6 bilhões de reais de descontos, mas ainda não tem a estimativa do que foi de fato ilegal, que eu acredito que é grande parte desse valor, e ainda o que é de trabalhador urbano, o que é de trabalhador rural. Trabalhador rural, claro, sem citar nome, né, sem dar uma informação, mas pelo que você já atende, né, atendeu nesse processo aí, já teve trabalhador rural que foi fazer uma análise e de repente o buraco era mais embaixo, tinha mais problema ainda? Ou seja, por que eu estou fazendo essa pergunta? Independentemente da pessoa ter tido um registro lá no último olerite dela, é legal ela buscar uma forma de baixar ali um documento em que ela tenha tudo que foi creditado da conta dela nos últimos anos? Sim, isso é possível de buscar via portal do INSS, é o que a gente chama de histórico de pagamento, então a pessoa tem como verificar ali, desde a concessão do benefício, tudo que foi pago ali, e o que foi pago de forma correta e o que foi descontado ali ilegalmente. E a gente já viu que tem casos que a pessoa está descontando, por exemplo, desde 2020, e isso para produtores rurais especificamente. Inclusive associações que foram criadas nesse período pós-desconto. A associação foi criada em 2020 e começou o desconto ali 2 meses depois da criação da associação e vem até agora em 2025. O Brasil realmente não é para amador mesmo. Doutor, aproveitando sua presença aqui, acho que a gente esclareceu, né? Deu um panorama legal. Tem mais alguma coisa que eu acho que a gente pode deixar de orientação aqui nessa entrevista? Sim, eu acho que todo aposentado ele deve verificar ali sempre esse extrato de pagamento, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, verificar, e se ele tiver alguma dúvida, procure um advogado especialista, procure um advogado de confiança para que possa olhar para você se aquilo é legal, se aquilo é ilegal, porque muitas vezes o desconto não é devido e também às vezes pode ter isso tanto para o trabalhador rural, para o produtor rural, como também para o trabalhador urbano, pode ter ali uma possibilidade até de melhora do valor da sua aposentadoria em razão de algum tempo que não foi computado pelo INSS. O INSS ele concede milhares de benefícios ali dentro de um determinado mês, é uma demanda muito grande e muitas vezes tem erro na concessão desse benefício. Perfeito. Doutor, para a gente fechar, o produtor rural consegue a aposentadoria de qual maneira? Olha só, nós temos 2 tipos de aposentadoria para o rural. Nós temos aquele segurado especial, que é aquele que conta tempo de serviço, mas que ele tem algumas regrinhas que ele precisa cumprir ali em relação ao tamanho da propriedade que ele explora, se tem ou não o uso de empregados. Então esse é o segurado especial, que ele conta ali basicamente tempo de serviço para uma aposentadoria com idade reduzida. É uma idade de 60 anos para o homem, de 55 anos para a mulher e pelo menos 15 anos de serviço nessa atividade. E temos também a aposentadoria do produtor rural, aquele que contribui ali em razão do exercício da sua atividade. Como produtor rural, ele contribui na condição de contribuinte individual. Os requisitos são 62 anos para as mulheres e pelo menos 15 anos de contribuição e 65 anos para os homens e pelo menos 15 anos de contribuição. Então a gente tem essas 2 modalidades aí de aposentadoria para quem trabalha no meio rural. Perfeito. Doutor Abelardo Sapucaia, advogado, especialista em direito previdenciário. Obrigado, viu, pela sua participação. Quem quiser fazer um contato, te procurar, como é que faz? Eu tenho na minha rede social, Abelardo Sapucaia, consegue aí encontrar e fazer contato com a gente para poder verificar a possibilidade dos descontos e também uma verificação geral aí, em termos de alguma possibilidade de melhoria no valor das aposentadorias. Obrigado, viu? Valeu demais. Por nada, Fabiano. Gente, o nosso Itatiaia Agro está na rádio mais ouvida do Brasil e em todas as plataformas digitais. Valeu!